Olá, estamos de volta para mais uma aula de matemática do 8º ano. Eu sou a professora Fabiane Farias e hoje falaremos de equação polinomial do primeiro grau com duas incógnitas. Acompanhe comigo. Retomando o que nós falamos na aula de expressões algébricas, na aula 10, observe que nós comentamos lá que as expressões algébricas são expressões matemáticas que apresentam letras e também podem conter números. As letras constituem a parte variável das expressões, pois elas podem assumir qualquer valor numérico. Agora nós veremos que uma equação ela pode ser construída utilizando uma expressão algébrica e que também pode conter mais de uma variável. Então, definiremos agora as equações polinomiais do primeiro grau, relembrando que equação é uma sentença matemática que apresenta uma igualdade e envolve números desconhecidos representados aí por letras, que são as variáveis. Então, toda equação do primeiro grau com uma incógnita é representada pela forma geral ax mais b igual a c, com a, b e c pertencentes aos números reais, sendo a diferente de zero. Então, equações polinomiais do primeiro grau com duas incógnitas são representadas pela expressão ax mais by igual a z, como nós vimos anteriormente, com a diferente de zero, b diferente de zero e c assumindo qualquer valor real. Então, nesse modelo de equação, os valores de x e y estão ligados através de uma relação de dependência. Então, observe alguns exemplos de equações com duas incógnitas. Temos aí a primeira equação 10x menos 2y igual a zero. Então, sempre aparece aí um sinalzinho de igualdade, já que nós estamos falando de equações. Na segunda, nós temos x menos y igual a menos 8. Em seguida, nós temos 7x mais y igual a 5. Posteriormente, nós temos 12x mais 5y igual a menos 10. Na sequência, temos 50x menos 6y igual a 32 e, em seguida, 8x mais 11y igual a 12. Então, todos esses são exemplos de equações com duas incógnitas. Nós utilizamos aqui a incógnita x e y, mas vocês podem observar exemplos onde aparecem outros tipos de incógnitas, A e B, C e D, E e F, A e C, e por aí vai. Então, pensamos agora num par ordenada como solução para esse tipo de equação. Então, essa relação de dependência, ela pode ser denominada aí como par ordenado, que nós chamamos aí de xy da equação. Então, os valores de x dependem dos valores de y e vice-versa. Por que par ordenado? Porque na solução nós temos um par, um valor para x e um valor para y. E por que ordenado? Porque nós obedecemos aí o critério de ordem alfabética, Se o x vem primeiro aí no nosso alfabeto, então o valor de x aparece primeiro no resultado. E se o y vem posteriormente, então devemos manter o valor de y em segundo. Então, atribuindo valores a qualquer uma das incógnitas, descobrimos os valores correlacionados a elas. Por exemplo, na equação 3x mais 7y igual a 5, nós vamos substituir o valor de y por 2. Então, veja aí o que nós faremos. Manteremos o 3x, no lugar de y colocaremos o número 2. Então, vai ficar 7 vezes y, então vai ficar 7 vezes 2, igual a 5. Então, nós temos embaixo 3x mais o resultado da multiplicação entre 7 e 2, que é 14, igual a 5. Embaixo, nós manteremos 3x, o 14 que estava positivo do lado esquerdo da equação passará para o lado direito, com o sinal aí de operação inversa, da adição, que é o sinal aí de subtração. Então, ficará 5 menos 14. Então, nós teremos aí 3x igual a menos 9. Então, observe que o 3 que está multiplicando x, ele vai passar para o outro lado com a operação inversa, então ele vai passar dividindo. Então, nós temos x igual a menos 9 dividido para 3, igual a menos 3. Então, temos que toda vez que y for igual a 2, o x será igual a menos 3, estabelecendo aí um par ordenado como solução aí para essa equação. Então, o par ordenado, observe que o valor de x pela ordem vem primeiro, então nós temos primeiro o menos 3, e em seguida nós temos o valor de y, que é o 2. Então, vamos para o exemplo 1.
Dada a equação 4x menos 3y igual a 11, encontre o valor de y quando x assumir valor igual a 2. Então, observe aí que eu estou dando o valor de x, né, nesse exemplo, e estou buscando aí o valor para y. Então, nós temos aí um x igual a 2, então, no lugar de colocarmos 4 vezes x, colocaremos 4 vezes 2, menos 3y igual a 11. Então, 4 vezes 2, isso é igual a 8, menos 3y igual a 11, nós manteremos. Então, observe que deixaremos aí o menos 3y do lado esquerdo, né, da nossa igualdade, e o 8 passará para o outro lado com a operação inversa aí da adição, que é a operação de subtração. Então, ele passará com sinal negativo. Então, nós teremos aí menos 3y igual a 11 menos 8, que é igual a 3. Se você quiser optar aí por encontrar o resultado de y e se livrar aí desse sinal de negativo que está na frente do 3y, uma ideia é multiplicar toda a equação por menos 1, né, que você pode usar a regrinha da balança aí, que tudo que acontece de um lado da equação, se acontecer também na mesma proporção do outro lado, o resultado aí do valor dessa equação não se altera. Então, quando você multiplica a equação toda por menos 1, você consegue fazer aí uma troca de todos os sinais dos números envolvidos, né? Já que o menos 1 ele faz esse jogo de sinal aí por ser negativo e o 1 ser elemento neutro da multiplicação não altera os valores. Então, nós temos aí o menos 3y, quando multiplicado por menos 1, vai ser igual a 3y positivo, e o 3, quando multiplicado por menos 1, vai ser igual a menos 3. Então, nós temos aí 3y igual a menos 3. Observe que o 3 que está multiplicando o y, ele vai passar para o outro lado dividindo. Então, nós vamos ter y igual a menos 3 dividido para 3. Então, nós teremos um y igual a menos 1. Portanto, quando eu estabeleço que x será igual a 2, nós teremos y igual a menos 1. Então, nós constituímos aí um par ordenado de x igual a 2, y igual a menos 1, portanto, o par ordenado mantém a ordem do x primeiro e y depois. Então, 2 e menos 1. Então, qual a importância de estudarmos o par ordenado? Então, a determinação do par ordenado ela é de grande importância para a construção da reta que representa a equação do primeiro grau no plano cartesiano. Esses conceitos eles vão ser muito utilizados na elaboração de gráficos, de funções, né, como na geometria analítica, né, que relaciona os estudos algébricos com a geometria, sendo de extrema importância para o cotidiano matemático. Vocês vão perceber que esses conceitos, né, todos serão muito importantes nas séries seguintes, né, quando vocês realmente se aprofundarem um pouco mais no conteúdo. Por isso é importante, a partir de então, a gente conseguir se sentir confortável trabalhando aqui com a parte de equações. Muito bem, então a solução de uma equação polinomial do primeiro grau com duas incógnitas pode-se pensar quando a gente pensa em valores para x e para y, né? Então, coloquei aqui um exemplozinho para vocês que pede aí os valores de x e y que tornam a sentença x menos 2y igual a 4 verdadeira. Então, observe alguns pares aí que vão aparecer, né, para tornar essa sequência aí, essa sentença verdadeira. O primeiro par, que é o par da letra A, diz que x deve ser igual a 6 e y igual a 1. Então, nós verificaremos se esse par é entendido como uma solução para essa equação. Então, a equação é x menos 2y igual a 4. No lugar de x, colocaremos 6 e no lugar de y, colocaremos o número 1. Então, ficaremos com 6 menos 2 vezes 1 igual a 4. Vamos ver se essa igualdade é verdadeira, se essa sentença é válida. Então, faremos primeiro a multiplicação de 2 vezes 1 igual a 2, e fazendo 6 menos 2, nós temos o valor de 4, que é exatamente igual a 4 que aparece do outro lado da igualdade. Portanto, essa sentença é entendida aí, né, como verdadeira. E isso traz para a gente a ideia de que o par ordenado 6 e 1 é uma solução para a nossa equação. Na letra B, nós temos aí o par ordenado 8 e 2, né? X igual a 8 e y igual a 2. Será que esse par ordenado é uma solução para a nossa equação
Então, faremos da mesma forma que na letra A, substituiremos o valor de x por 8 e o valor de y por 2. Então, ficaremos com 8 menos 2 vezes 2. Será que isso é igual a 4? Fazendo primeiro a multiplicação de 2 vezes 2, nós temos o valor de 4. E 8 menos 4 é igual a 4, né? Então, a igualdade é verdadeira, portanto, o par ordenado 8 e 2 também é uma solução para essa equação. Bem, veremos agora na letra C. A letra C nós temos x igual a 2 e y igual a menos 3. Então, para a gente verificar se esse par ordenado é solução da nossa equação, faremos a substituição dos valores de x e y. Então, nós teremos menos 2, menos 2 que multiplica o menos 3, e isso deve ser igual a 4. Então, faremos a multiplicação de menos 2 vezes menos 3 e teremos aí o valor de 6 positivo. Fazendo menos 2 mais 6, temos o valor de 4, o que torna essa sentença verdadeira, já que 4 é igual a 4. Portanto, o par ordenado menos 2 menos 3 também é solução dessa equação. Então, nós verificamos que todos esses pares são soluções da equação x menos 2y igual a 4. Assim, os pares 6 e 1, 8 e 2, menos 2 e menos 3, são algumas das soluções dessa equação. Então, uma equação do primeiro grau, com duas variáveis, ela tem infinitas soluções, né? Ou seja, infinitos x, y aí, né? Sendo, portanto, seu conjunto universo aí, né? Constituído dentro do conjunto aí dos racionais versus racionais, né? Que seria a ideia aí de par ordenado dentro do conjunto dos racionais. Bom, então, nós podemos determinar essas soluções atribuindo-se valores quaisquer para uma das variáveis, né, calculando a seguir o valor da outra variável. Então, nós temos aí um outro exemplo, determine uma solução para a equação 3x menos y igual a 8. Atribuímos para x o valor de 1 e calculamos assim o valor de y. Então, nós teremos aí 3 vezes x vai virar 3 vezes 1 menos y igual a 8. Então, nós teremos 3 menos y igual a 8. Então, nós teremos menos y igual a 8. E o 3 que está positivo passa para o outro lado negativo. Faremos 8 menos 3 e teremos aí menos y igual a 5. Usando a mesma ideia que eu apresentei para vocês anteriormente, de multiplicarmos toda a equação por menos 1, transformaremos aí esse y negativo em positivo e o 5 que está positivo se torna negativo. Então, o par ordenado 1 e menos 5 é uma das soluções dessa equação. Resumindo o que vimos hoje, um par ordenado, que eu vou chamar aí de RS, né, que pode ser x e y também, ou qualquer outra variável aí que apareça, é a solução de uma equação ax mais by igual a c, sendo a e b não nulos simultaneamente. Se para x igual a r e y igual a s, essa sentença é verdadeira. Então, na aula de hoje, nós conhecemos as equações polinomiais do primeiro grau com duas incógnitas e observamos também o par ordenado, que é solução desse tipo de equação. Aguardo vocês na próxima aula. Acompanhe mais conteúdos da nossa plataforma Eduque. Até mais!